Bom dia, 601 e 602. Aqui é a professora Aline e hoje nós vamos falar de textos de dicas e tutoriais. Espero que todos vocês estejam bem. O nosso primeiro slide, de explicação vem assim. Na internet encontramos diversos textos de dicas. Como o próprio nome diz, esse texto dá dicas ou orientações de como realizar uma determinada tarefa ou alertar sobre alguma situação. Gente, como o próprio nome diz, dar dica, dar sugestões. Não significa, gente, que você precisa seguir à risca, mas muitas das vezes quando a gente faz e dá certo, significa que foi uma boa dica. Então seria legal nós lermos mais textos de dicas quando esses textos realmente tiverem um bom proveito para o nosso desempenho. No caso, essas sugestões, elas são importantes porque elas nos ajudam a realizar alguma tarefa. Aí ao lado nós temos 5 dicas para a interpretação de textos em provas. Esse é o nosso título, E em seguida vem enumerando as dicas. Nós temos aí 5 dicas. A primeira dica, leia com atenção. Na primeira dica, o autor vai detalhar o que seria esse leia com atenção. Como o próprio nome diz, ler com atenção é ler com cuidado, para entender a ideia que o texto quer passar. Na verdade, todo texto, quer passar uma ideia como um todo e não como uma parte. Então, é importante, gente, vocês se atentarem ao tipo de texto, procurar quais são os elementos principais dentro de um texto e as ideias centrais. E o objetivo, qual é o objetivo daquele texto? O enunciado também requer, número 2, dica de número 2. O enunciado também requer interpretação. O que é isso, gente? O enunciado, é a construção da questão. É como inicia a questão, que pode ser uma pergunta, pode ser um questionamento, Então, além de interpretar os textos, é importante também você saber interpretar o enunciado. Muitas das vezes o aluno erra uma questão na prova porque não soube ler ou não leu o enunciado. E o enunciado, gente, é fundamental para você fazer a diferença. Além disso, é legal vocês destacarem no enunciado aquilo que é importante, aquilo que ele realmente está pedindo. Dica de número 3. Mantenha-se atualizado. O que é manter-se atualizado, gente? Às vezes, em uma redação, o professor pede para que vocês escrevam coisas que estão acontecendo no mundo. E muitas das vezes tem alunos que não assistem jornal, não leem jornal, revistas, E isso é de fundamental importância. Nós precisamos estar ligados nos assuntos atuais, em tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo, ocorrendo no nosso mundo, Então, é de fundamental importância criar esse hábito. Dica de número 4. Procure a relação entre os textos. Bem, agora nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, Porque às vezes, numa prova, nós temos 2 textos e o professor pergunta o que eles têm em comum. O nome disso, gente, se chama intertextualidade. Ou seja, a intertextualidade é quando um texto conversa com outro. O que é conversar com o outro? É quando eles se ligam. Por exemplo, quando eles falam sobre um determinado tema. Amizade ou solidariedade, Então, é o que existe em comum entre eles. E aí, você pode marcar, com uma caneta ou com um lápis, o que eles apresentam em comum. Dica de número 5. Tenha intenção na leitura. O que ele quer dizer, gente? Antes de você focar sua atenção no texto em si, você pode, ler o enunciado de cada questão. E aí, a partir disso, gente, vocês vão verificar aquilo que as questões estão pedindo. Ao invés de começar logo lendo o texto, alguns alunos leem primeiro as questões para depois ler o texto e ir grifando dentro do texto aquilo que é importante e que pode ser uma possível pergunta.
Na verdade, nós não devemos ler o texto somente uma vez. Nós devemos ler um texto mais vezes. Então, vamos para o próximo. Bem, eu já falei sobre tutorial na outra aula, mas eu falei bem rápido, né? O tutorial, gente, é um adjetivo de dois gêneros que consiste em um conteúdo criado para ensinar alguma técnica ou tema relacionado com alguma área. A palavra, né, tutorial está relacionada a ensino, né, que é exercido por um tutor, que no caso pode ser um professor. No caso, né, esse tutorial que eu estou fazendo com vocês, que é uma explicação da matéria, e o tutorial que eu fiz anterior, que é de dicas, que eu fui enumerando passo a passo, né, é um tutorial. Então, é um meio de instruir, de ensinar. Os tutoriais também podem ser os manuais. Manuais, gente, que vocês encontram no celular, manuais de computador, manuais que vocês encontram lá no YouTube, né? Instruções. Instruções de como fazer um bolo de cenoura, fazer qualquer tipo de alimento, ou então instruções de como se joga um jogo em específico, ou até mesmo explicações relativas a um assunto específico e que normalmente estão relacionados a conteúdos informáticos ou tecnológicos. As informações transmitidas nos tutoriais, por norma, apresentam passo a passo. No slide anterior, eu dei o passo a passo de 5 dicas de interpretação. Aquilo ali foi um tutorial. Então, sobre um determinado tema. Qual foi o meu tema? Como fazer uma boa interpretação textual. Ensinando as funções básicas e tirando dúvidas corriqueiras. Existem na internet vários tutoriais relacionados com a área da beleza, né? Como tutorial de maquiagem, de manicure, de penteados. Os meninos e meninas também que gostam de games, né? Existe tutorial do Minecraft, do Free Fire, do Roblox, né? Eu creio que existam vários tutoriais de vários games que eu também desconheço, tá? Eu só citei alguns que eu lembrei. Bem, lá na página 77 do livro de vocês, vem como construir o blog de classe. Eu acho que ficaria melhor se vocês abrissem o livro de vocês na página. Creio eu que vai ficar muito mais legível. Então, vem aí o passo a passo, né, de como criar um blog. Isso aí está escrito, mas lembrando que o tutorial, ele também pode ser o quê? Gravado, né? Eu acho que fica até muito mais interessante. Então, criar um blog. Número 1, faça login no blog. Número 2, à esquerda, clique na seta para baixo. Número 3, clique em novo blog. Número 4, digite um nome para o blog. Todo blog precisa ter nome, hein, gente? Número 5, escolha o endereço ou o URL do blog. Número 6, escolha um modelo. Devem existir inúmeros modelos de blog. Clique em criar blog. Lembrando, gente, que todo blog obedece a uma política de conteúdos e termos de serviço. Depois ele vai ensinar a vocês como gerenciar, ou seja, como editar o seu blog e lê-lo, né? Como você pode controlar essas etapas. Depois ele também ensina aí como resolver um problema com o blog, né? E aí existem aí informações, inclusive tutoriais de como resolver problemas em blog. Lá na página 107 de vocês, vem tutoriais e textos de dicas, né? E vem para especificar algumas situações desses textos. Coloquem lá na página para vocês poderem me acompanhar e também, né, poder tirarem dúvidas e fazerem os apontamentos necessários. Qual é a finalidade de um tutorial e de um texto de dicas? Ensinar, né? No meu caso, eu estou tentando ensinar a vocês o que é um texto de dica e o que é um tutorial. Ainda há pouco, né, nós vimos na página 77 ensinando como se fazia um blog.
Sugerir. As dicas, elas sugerem, elas orientam, aconselham, né? Então, nós vimos lá no primeiro slide, sem ser o da apresentação, né? As dicas, né? As orientações de como fazer uma boa interpretação. Perfil dos interlocutores. Os locutores são especialistas no assunto, ou querem compartilhar algo que gostam ou que aprenderam a fazer. Então, assim, os locutores, gente, são pessoas que sabem criar blogs, sabem fazer tutoriais, sabem escrever textos de dicas. E os destinatários, gente, são pessoas que estão querendo aprender, se aprimorar em alguma técnica, né? Aprender literalmente, aderir a uma sugestão, aceitar uma sugestão, entender aquela orientação dada, passada, transmitida, ou até mesmo um conselho, né? Muitos blogs servem também, muitos tutoriais servem como aconselhamento, né? Por exemplo, 5 dicas para não ser clonado. 5 dicas para não ter o seu cartão clonado, né? Então, assim, existem alguns tutoriais e dicas que são também alertas. Onde nós encontramos, né, os tutoriais e textos de dicas. Nas redes sociais, quando a gente fala suporte ou veículo, gente, suporte, né, é o local onde é publicado e veículo é o meio de comunicação. Então, redes sociais, página da internet, folhetos, livretos e cadernos. Geralmente agora, né, com o advento tecnológico, é muito fácil nós acharmos vários tutoriais no YouTube. Não sei se vocês conhecem alguma outra rede, né, que tem tutoriais, mas com certeza existem várias e várias páginas com esse tipo de texto, bem como os textos de dicas. E aí, o tema, gente? Os temas, né, são assuntos variados, assuntos que vai ser do interesse da pessoa que vai ler. Então, quando nós colocamos assuntos variados, é porque tanto o tutorial quanto a dica, né, cada um vai ler aquilo que achar melhor, aquilo que mais lhe interessar. Estrutura. Orientações menos ou mais impositivas. Gente, o que é imposição, né? É uma ordem. Existem orientações que são menos impositivas, ou seja, o objetivo realmente é só orientar, não é mandar, e tem umas que usam palavras mais impositivas, mais firmes, até mesmo para que a pessoa faça aquilo que está sendo pedido, né? Compostas por verbo no modo imperativo, porque o modo imperativo, gente, não indica somente ordem, mas também indica aconselhamento ou orientação, acompanhados ou não de argumentação que justifique as ações indicadas, né? 5 dicas para o seu filho pequeno não se machucar. Um exemplo, coloque protetores na tomada. Coloque, né? Esse coloque é um verbo no modo imperativo. E aí eu posso justificar, pois o seu filho poderá colocar alguma coisa, levar um choque e acabar tendo de ir para o hospital, né? Essa é minha argumentação. A linguagem, gente, a linguagem, ela é variável. Por quê? Vai depender da situação de comunicação que o texto circula. Se for um tutorial para adolescentes, quem vai ler? Adolescentes. Logo, a linguagem vai ser uma linguagem mais voltada para adolescentes, né? Se for uma coisa mais infantil, né? Então, é voltado mais para criança. Então, a linguagem, ela vai se adequar à situação de comunicação. Mas a norma continua sendo padrão, podendo ser mais ou menos formal, né? Quando tem os adolescentes, geralmente a linguagem é menos formal e são mais formais em tutoriais voltados para adultos. Então é isso, galera. Um beijo no coração de vocês. Espero que tudo esteja bem e em breve, se Deus quiser, nós vamos estar de volta. Beijos!